Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui diretamente de onde? Rio de Janeiro, da Bienal do Livro, edição 2025. E essa Bienal do Livro é muito importante, não que as demais não sejam, mas é muito importante porque a gente está por aqui. Eu já cantei em alguns bastidores aí, falando com os escritores, eu falei, o Rio de Janeiro continua lindo, mas agora ele está mais lindo ainda porque a editora Chave Mestra está por aqui. E a gente que já esteve lá em São Paulo no ano passado, 2024, a gente esteve por lá também, mas o nosso stand está ainda maior. Por aqui a gente está com um espaço para sessão de autógrafos, um outro espaço para palestra. Você deve estar ouvindo aqui, ó, atrás de mim, o nosso escritor palestrando. E nós temos aqui o nosso podcast no nosso estúdio de vidro, que eu já chamei, já coloquei, batizei o nome dele de Estúdio de Cristal. E a gente tá aqui para mais uma entrevista, para mais um podcast. Então fica comigo aqui, que a gente vai conversar muito sobre superação e superação dos limites. Muito se fala, mas ainda tem poucas pessoas se perdendo nesse caminho de superar seus limites, de entender o que são esses limites e qual é o momento de se posicionar, qual é o momento de, como é que a gente fala, muitas vezes, ou de leve ou dar aquele chute mesmo na porta, porque é preciso romper muitas vezes de questões que a gente se limita, questões que nós mesmos nos fazemos aprisionar, nós nos aprisionamos muitas vezes em muitas coisas. E eu não quero falar muito porque eu quero jogar para ela sim vai conversar muito com a gente, que está no capítulo 3 desse livro. Vou mostrar aqui para vocês. Supere seus limites, mulheres que transformaram suas vidas. Tá vendo aqui que lindo? Esse livro aqui, a gente conversa hoje com uma das escritoras que está no capítulo 3, tem objetivos grandiosos de 2 salários mínimos a R$12.000. Tá preparado aí? Então vamos ouvi-la? Ana Rodrigues está com a gente. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Débora? Primeiro, gratidão por estar aqui, né? Poxa, numa maior Bienal da América Latina. Saindo aí em todos os jornais como a maior, assim, para mim é um prazer ser autora de um livro na Chave Mestra e a oportunidade de ser convidada para estar aqui, para mim é um prazer, sou muito grata por tudo que vocês fazem pela educação e pelo desenvolvimento de pessoas, né? Porque estamos falando sobre desenvolvimento de pessoas, isso é fabuloso, muito obrigada. E quero agradecê-la porque você já esteve com a gente, né, Ana? Já esteve lá no nosso estúdio no Alphaville, em São Paulo, que é o nosso estúdio da editora Chave Mestra, que é o Chavecast, e foi entrevistado pela Vanessa Milk, que hoje é nossa diretora também. Ela não está mais com a gente em São Paulo, ela mudou e agora é nossa diretora também, e tá lá sempre enviando pra gente pessoas incríveis, escritores incríveis como você também, com tanta história para contar. Então vamos para mais um podcast? Vamos embora! Então vamos! Não quero mais perguntar para você, porque a Vanessa já perguntou lá o passo a passo, como você pensou, Isso. O que você pensou na hora da escrita. Então eu quero com você os detalhes, agora eu quero saber tudo. Agora no nosso podcast 2 aqui, no segundo episódio, eu quero que você fale como foi para você depois da escrita. Pois o que aconteceu? Uma revolução. Ótimo, é isso que a gente gosta. Uma revolução, porque assim, colocar num papel aquilo que você passou, porque esse livro é dizer para o mundo, é dizer para as mulheres que passam por alguma dificuldade, por algum limite, acho que o mundo te impõe limites, mas o nosso Deus não nos criou com limites. Né? O nosso Deus, ele é grandão, ele é o dono de todas as coisas e ele nos criou para brilhar e para sermos imagem e semelhança aqui nessa terra. E algumas coisas do dia a dia terminam nos impondo limite. O que eu sou hoje foi porque eu quebrei um limite. Eu era professora universitária, comecei a dar consultoria, eu sou economista de graduação, de formação, e aí eu fiz pós-graduação em marketing, depois eu comecei a fazer mestrado em administração e comecei a dar consultoria para os meus alunos, que eram empresários, e na sala de aula eu dizia, faz assim, faz assado, e o povo sempre fazia no achismo.
E eu, como tua empresa está sobrevivendo? Professora, não tá, né? Tem uma dívida aqui, tem uma dívida acolá, tem um erro aqui, e tem uma loja que fechou. E aí eu comecei a ver que o mercado de consultoria era carente de profissionais que tivessem conhecimento. E aí eu comecei a dar consultoria para os meus alunos que eram empresários já, e daí surgiu a Estruturar Consultoria. Ótimo. E aí, quando surgiu a Estruturar Consultoria, eu fui expulsa Como do assim? mercado de educação. Me impuseram um limite lá. E aí, por isso que eu achei, assim, o convite de supere os seus limites é dizer que quando vem uma dificuldade, é uma oportunidade que você está tendo para ver algo que você não estava vendo. Usar, como diz no vocabulário popular, pegar o limão e fazer uma limonada, mas aí você não faz uma limonada, você faz uma limonada suíça. Eita, isso é né? bom. Você vai além de uma limonada, Sim. né? Isso. Então, naquela ocasião, eu descobri que eu precisava ser consultora. E aí eu comecei a estudar, comecei a sair da faculdade. Foi quando eu superei os meus limites de sair de 2.000, porque a faculdade começou a se incomodar com o crescimento, começou a diminuir a quantidade de disciplinas e eu comecei a investir na área de consultoria. E hoje eu tenho a Estruturar Consultoria. Ótimo. Desde 2018, eu atendo médicos, a grande maioria, e o que é que eu faço? Estruturar consultoria, eu estruturo pequenos negócios, eu não consigo atender empresas grandes, porque o meu conhecimento é um conhecimento holístico. Então, eu começo entendendo o negócio e vendo onde é que está o ponto de dificuldade e eu oriento. Então, além de consultora, eu sou mentora. Quando eu fiz o lançamento do livro, lá em novembro, foi a grande virada de chave, que as pessoas começaram, de fato, a entender quem é Ana Maria, o que é estruturar, o que é que a gente faz. E aí começaram a surgir novas demandas. Daí surgiu a mentoria em grupo. Hoje, eu atendo, né, clientes menores que não têm disponibilidade para fazer uma mentoria individual. O livro me proporcionou que as pessoas me conhecessem e começassem a demandar novos trabalhos. E hoje eu dou mentoria para pequenos e médios empresários, além da consultoria. E para mim tem sido assim um momento incrível de contribuir com empresas, de contribuir com o mercado. E assim, sem dúvida nenhuma, ser autora faz toda a diferença, porque você começa a se ver de outra forma também, né? Porque quando você está de dentro do negócio, você tem uma visão. Quando você lê o capítulo, toda vez que eu leio o meu capítulo, e eu leio de vez em quando, eu faço, nossa, tá vendo? Se foi possível para mim, é possível para você também. Ótimo. E eu queria que você falasse também, porque eu apresento elas aqui como nossas escritoras, e ela está aqui como nossa escritora, mas também tem toda uma bagagem, viu? Então eu queria que você falasse também, porque de repente a pessoa também tem essa noção de quem é a Ana Rodrigues e quem pode estar nessa sua mentoria. Porque, claro, que é um público aberto, são homens, mulheres, sendo empresários. Sendo que você empresários. falou que não são de grandes empresas, são de médias empresas e de bom porte, para que você tenha realmente a mentoria mais massiva e assertiva. Isso, Débora, porque vê só, se você tem uma pequena empresa, né? Eu vou usar aí um exemplo de uma esteticista. Vamos dizer, ela tem lá uma clínica de estética, ela estudou estética, ela sabe tudo sobre estética. Ela entende tudo sobre o segmento dela, só que ela não estudou gestão. Então, ela não sabe que precisa ter um sistema de gestão para controlar entradas e saídas. Ela não sabe fazer formação de preço. Hoje, eu vou lhe dizer que eu tenho cases maravilhosos de pessoas que eu contribuí na gestão de formação de preços. A pessoa pensa que está ganhando, tendo lucro e não tem. Eu até gravei outro dia um vídeo falando assim, comprei por 1.000, vendi por 2.000 e perdi 200. Ai. Porque comprou por 1.000, aí vou vender pelo dobro do preço. A maioria das pessoas fazem isso, você com certeza faz. Comprou por 1.000, vendeu por 2.000, tá super feliz. Só que, na verdade, não é bem assim. Você compra um produto, você paga imposto para comprar, você tem o aluguel do espaço para vender, você paga salário de funcionário, energia, imposto do espaço. Ótimo. Você tem uma série de custos para você vender. E ainda tem a margem de lucro, que é
a remuneração do negócio, tua empresa tem que ter uma margem de lucro. E você, como empresário, não vai ter que receber um prolabore ou um percentual? Tudo isso tem que ser colocado e as pessoas não têm essa noção. Sabe tudo de estética, mas não sabe como formar o preço. E aí é onde tá. Poxa, eu tenho uma empresa, eu estudei, eu sou ótima no que eu faço, mas não é boa com gestão. E não é obrigada. Já pensou, você além de saber de estética, ainda saber de gestão? Não tinha como. Aí eu não teria espaço no mercado, né? Se todo mundo soubesse de gestão. Então, e o conhecimento do consultor, eu já atendi muitos clientes. Então, um teve um problema, outro teve um problema, eu já aprendi com esses dois, já vou te ajudar no teu problema. Ótimo. Já vem com know-how, né? Já vem com outras experiências. Então, na minha mentoria, eu identifiquei que não adianta eu querer atender uma grande empresa. Porque uma grande empresa vai ter recursos e demanda para contratar um consultor específico. Financeiro, marketing, departamento pessoal. E no meu caso, não. Eu pego as pequenas empresas, porque como o meu conhecimento é holístico, eu faço um diagnóstico do negócio, eu arrumo a casa, deixo ele gastando menos e ganhando mais. Ótimo. Porque o foco, eu digo para todos os meus clientes, olha, meu foco é reduzir custo e aumentar lucro. Aí como você vai fazer isso? Eu digo, olha, você vai descobrir que você tropeça em pedrinha. Ninguém tropeça numa montanha. Se você vê uma montanha, você vai tropeçar nela? Exatamente que não, né? Você tropeça em pedrinha. Você pode pegar, você pode até visualizar a montanha e já se planejar, né? Mas a pedrinha que você foi, já tropeçou. Você já, quando viu, já foi. No financeiro é isso. Ótimo. Você tá gastando com uma besteirinha. Ah, não fiz uma cotação de preço para comprar esse insumo, né? São pequenas besteiras. Ah, paguei um boleto atrasado, aí pagou uma taxa de juro. E eu não queria te cortar, mas já cortando, porque eu quero incluir nada também. E fale as formações aqui que eu tinha te perguntado. Suas formações, sua bagagem toda para ela estar falando aqui com a gente. Pois é. O que ela sabe e que ela tem propriedade disso também, das graduações e tudo mais. Porque tem pessoas que eu vejo muito no mercado com mulheres. E a gente está falando aqui, inclusive, mulheres que transformaram suas vidas. E eu, como entrevisto muito mulheres, elas muitas vezes têm a sua empresa, mas elas têm só a fachada da empresa. Porque ela não sabe quanto ganha. Não. Tira muito mais da empresa do que ganha. Isso. E eu tenho uma empresa porque eu quero ser independente da renda do meu marido, ou quero ajudar na renda da casa, e na verdade elas estão mais perdendo do que ajudando. Se elas estivessem ficando em casa, acho que ganhavam mais. Ganhavam mais. Então é bom por isso, é bom não, é ótimo por isso, para que você tenha a real ideia do que está acontecendo. Exatamente. E assim, eu parto muito do propósito, como eu estava dizendo para você antes. Nós temos que ter um propósito. Qual é o meu propósito com aquela empresa? Por que eu quero trabalhar naquilo? Por que eu quero entregar a minha vida para aquele negócio? Eu digo, não existe CNPJ sem CPF. Se teu CPF tá bagunçado, não adianta você querer abrir um CNPJ. Eu bato muito nisso. Eu pego muito cliente com o financeiro da empresa desorganizado. Aí eu chego para ele, como é que tá teu CPF? Mas no que isso interessa? Se seu CPF tá bagunçado, você não tem como ter um CNPJ organizado. E aí muitas mulheres, elas querem abrir um negócio para sair de dentro de casa, porque a casa ela não está suportando aquele momento ali. Mas não vai resolver, porque o problema não está na casa. O problema está em como ela está administrando, superando os limites delas. Exatamente. Às vezes é um limite de tempo, que eu dou também, né? Eu uso uma ferramenta de gestão do tempo, porque às vezes você perde tempo com besteira. Você perde tempo em sair de casa várias vezes para resolver uma coisa, quando você podia sair para resolver várias. Exatamente. É o tempo que você fica no celular olhando coisas que não te interessam. É o tempo que você bota o despertador, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Tudo isso na minha mentoria eu contribuo. Olha que legal. Porque assim, tem que ter... É igual uma mesa de 4 pernas, né? Se você tirar uma perna, não vai ficar torta? Vai. Com certeza. Então, assim, se você não gerir bem o seu tempo, o que você faz, o dinheiro que você ganha, você não usar ele da melhor forma, ele vai embora. Você vai ver. E uma coisa, aí é o inverso. Eu chego no negócio do cliente e ele faz assim, meu Deus, eu não tô ganhando dinheiro, essa empresa não tá me dando dinheiro. Tá, não, bora ver. Aí o cara usa o cartão da empresa para ir para restaurante final de semana, para abastecer o carro, usa o cartão da empresa para fazer feira. E aí, quando você vai ver...
Já se enrolou todo. Já se enrolou todo e ele não vê. E assim, olha o meu lema, escreve aí para você não esquecer. Que não é medido, não pode ser controlado. Ótimo. Que não é medido, não pode ser controlado. Tudo que você faz, você tem que medir, até o tempo que você gasta. Ótimo. Né? O quanto tempo você gasta para estudar, para ler um livro, né? Para bater papo no celular com alguém que não vai contribuir com você. Eu gravei um vídeo essa semana e eu disse assim, sabia que você está gastando R$720 de chicletes por ano? Aí, como assim R$720 de chiclete? Tem gente que compra chiclete todo dia. E chiclete não serve pra nada. Serve pra estragar os dentes. Pra estragar os dentes. Só, Ana. Só. E pra acabar com o dinheiro que você acha que é... bem pouquinho. É que nem a história do café. É só um cafezinho. Pronto. É só um cafezinho. Eu usei esse exemplo. Sabe quanto é o cafezinho se você tomar todo dia? Não imagino. R$3.600 no ano você gasta de cafezinhos. Meu Deus, José. Faz o cálculo. Você toma café, José? Não, então o José E já tá chiclete? rico, gente. Você compra chiclete? Também não. Ainda Pronto, bem. Tá rico, José. Porque se você multiplicar R$2 que você gasta, um chiclete de R$2 por dia, pode multiplicar no ano que você gastou 720. Ou então, Ana, a gente já trazendo, polemizando aqui, porque a Ana, ela chegou aqui, ela falou assim, que legal, vou fazer um podcast com você, porque ela já tinha feito com a Vanessa Milk, já falou assim, agora vai ser com uma outra pessoa, porque é assim, daqui a pouco você volte, faça com a Damaris, tem aqui esse podcast. Mas eu falei, já tá preparada para as perguntas? Tá preparada que eu pergunto tudo. Mas é aquela velha história da academia. Que a pessoa não faz academia, se matricula porque quer fazer. Isso, só e não porque vai. não, eu vou ser obrigada a fazer, então eu vou me matricular. E ela não vai. Ela é a que mais dá lucro para as academias. Isso, exatamente. Você não sabe onde você está botando o dinheiro. Se você pegar o seu cartão de crédito, você vai ver que lá tem alguma coisa que você está pagando que você não usa. É um seguro que você nunca usou, que não tem necessidade. A anuidade do seu cartão tá bem alta. Se você ligar para lá, eles vão diminuir. Você ameaçar que não quer mais o cartão, eles vão diminuir. Então, você vai ver que tem coisinhas que você tá gastando que não são necessárias. E você simplesmente gasta, porque não mediu. A partir do momento que você começa a anotar, o que não é medido não pode ser controlado. Então, existem vários apps que você pode usar para fazer esse controle. Se você tem uma empresa, tenha um sistema de gestão que tenha análise de fluxo de caixa. Eu vou usar um exemplo de um cliente que pode estar acontecendo aí com você, que tem empresa. Me chamou a atenção que na empresa de um cliente, a recepcionista dele usava muito aqueles fita corretiva, fita que corretiva. É uma fitinha. E aí ela disse, você pode comprar uma fita? Eu vou te dar o dinheiro do caixa, já que você está indo ali no shopping, que acabou. Aí, tá bom. Quando eu cheguei lá, a fita corretiva era R$32. Aí eu liguei para a empresa, que não é minha, eu só dou consultoria, né? Aí vem cá, você usa quantas fitas corretivas dessa por mês? Aí ela disse, aqui a gente usa 2, porque é uma minha e uma da outra menina. Tá bom, obrigada. Não comprei a fita corretiva. Cheguei lá, eu disse, pega a calculadora. Um ano tem quantos meses? 12. Multiplica R$66 vezes 12. Quanto você está gastando só para apagar uma coisa que você errou? Não vou comprar e você não vai mais comprar. Compra o líquido. Sim. O líquido é R$12, dura aí um tempão. Você espera secar. Não tem justificativa. Ela... Nossa, dona Ana, eu não imaginei que era tanto dinheiro. Mas foi o que você falou, Ana. Que não é medido, que não pode ser controlado. Não dá para ser controlado, porque... E isso a gente está falando, Ana, eu acredito, claro, você é economista. Sou economista. Tenho pós-graduação em marketing. Aí depois eu fiz mestrado em administração e desenvolvimento econômico. E aí eu achei que para a consultoria estava faltando pessoas. Aí eu fiz gestão de recursos humanos após o mestrado. Eu sou graduada também em gestão de recursos humanos. E tenho formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. E eu falo muito para todo mundo, quer investir em algo, quer ir no mercado, quer fazer qualquer coisa, vá com economista. Porque assim você sai um pouco da emoção. Isso! E tenta e faz aquilo que você falou, mensurando, colocando no papel aquilo que com certeza você vai entender que às vezes é muito algo emocional. Uma compra que
emocional e desnecessária. Que não é necessário. E quando eu perguntei para você se você é economista, é porque você acredita também que é algo, falamos aqui um pouco de emoção, de emocional, mas é um pouco do pessoal também, da pessoa, além de não colocar no papel para finança, ela também não está sendo assim no dia a dia dela, do controle, porque muitas pessoas não gostam também, Ana, de que serem controladas. E eu sei que tem pessoas que acham que é isso, que é uma coisa ruim. Então elas têm a percepção de que a minha vida já tem muito problema para controlar. Só que ela entra num outro problema, que são os problemas financeiros. Isso. Então, você tem essa percepção nas suas mentorias de gente te procurando, mas eu não gosto, é uma coisa que não é legal. Porque às vezes não é de exatas, não tem a profissão. E não entende, não imagina que isso pode tirá-la de muitas dívidas, pode ser o dinheiro do investimento, que ao invés de você gastar com o café, com o liquid paper, né, que a gente fala, né, que era uma marca, com a fita lá de corretivo, tudo isso pode ser investido. Não é que é um problema você fazer a planilha e se organizar, é que você não está conhecendo o que você pode ganhar com isso. São as crenças, Débora. Tem gente que tem muita crença. Crença é aquilo que eu acredito e que acho que está me levando para frente, né? Então, às vezes a pessoa tem crenças que foram impostas lá no passado, a mãe, o pai, colocou alguma crença naquela pessoa e ela diz assim, eu vou controlar nada, vou deixar para lá, e quando vê, já está fora do controle, e nosso colega estava dando uma palestra ali agora há pouco, falando de uma pessoa que chegou a tirar a vida, porque descobriu que estava devendo muito. E aí, é importante que a gente entenda isso antes de que chegue num extremo como esse. Não existe. Vamos lá. Lá na Bíblia, se você for estudar lá a história de Mateus, né? Mateus era um coletor de impostos, né? Tomando a liberdade aqui para falar um pouco de Bíblia. Sim, fique à vontade, porque você está no seu podcast e no seu episódio. Pois é, Mateus era um coletor de impostos. E aí, os seguidores de Jesus, Pedro disse a Jesus, como você vai querer um coletor de impostos? Ele trabalha para os romanos, né? Como assim, Jesus? Como assim? Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. É bíblico. Não tem como você querer ter resultado se você não mudar. Se você não entender que quando Jesus falou, dá a César o que é de César, ele dizia que o imposto era legítimo